A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, amados irmãs e irmãos em Cristo. Estamos aqui hoje, mais uma vez com o programa MAN, né? Mulheres ajudando mulheres, na comunidade cristã Betânia. Hoje eu estou acompanhada aqui com as irmãs do MAN, né? Com as irmãs da comunidade Betânia, missionária Patrícia, missionária Joelma, missionária Vanécia, né? E daqui a pouco nós teremos aí a Cris Pavan, a Cristiane Pavan estará louvando a Deus aqui juntamente conosco, né? E mudamos o horário. Nós estávamos fazendo de manhã o programa e mudamos o horário agora para podermos aí receber as irmãs também que trabalham, né? A nossa missionária Joelma trabalha em outro horário, a missionária Patrícia também trabalha, estava dando um jeitinho dela para chegar aqui, né? Então nós estamos aqui hoje com o MAN para falar sobre batalha espiritual. Amém? Vou convidar aqui, né, logo nesse início, a nossa irmã Patrícia para fazer essa oração, né? Para nós iniciarmos aí o programa embaixo de oração. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Senhor meu Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor Deus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor Deus, para juntamente, Senhor Deus, iniciar mais um trabalho, a qual nós vamos falar, Senhor Deus, sobre batalha espiritual. Senhor Deus poderoso e santo, que o Senhor possa se fazer presente em nosso meio, nos conduzir, Senhor Deus, neste bate-papo, nos conduzir, Senhor Deus amado, nesse aprendizado, onde vamos aprender juntas, uma com a outra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, alcança as vidas nesta noite, Senhor, que vai estar ouvindo, assistindo, Senhor Deus amado, esta live, abençoa nesta noite, acompanha, Senhor Deus amado, a cada um nesta noite, Senhor Deus, que vai estar nos assistindo, Senhor, para a honra e glória do seu nome, abençoa este trabalho, Senhor, em nome de Jesus. Que esse programa possa alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família, o plano que você tem deixado, colocado na presença de Deus, né? Que Deus possa te direcionar com a palavra poderosa dele. Eu vou ler a palavra que nós, conversando essa semana, achamos que deve ser falada hoje. Então vou ler Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13. Logo em seguida, a leitura, a nossa irmã, a Cristiane Pavan, estará aqui ministrando a palavra de Deus, da Igreja Plenitude. Então a palavra do Senhor que nós vamos falar hoje, encontra-se em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13, e diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra a carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, pois depois de terem feito tudo. Amém? A nossa irmã Cristina Pavan vai estar adorando a Deus e logo em seguida nós estaremos aí falando sobre esse tema. Esse tema que encontra-se aqui no livro de Efésios capítulo 6, muito conhecido, né? Um tema muito conhecido, né? Nós ouvimos muito sobre ele. Eu me lembro que no começo ali, vamos soltar os ombros um pouco. Eu lembro que no começo do meu ministério eu ficava, mas eu não consigo decorar essa armadura, né? Eu lia e tentava compreender direito como é essa armadura, mas hoje nós não vamos falar sobre a armadura, vamos falar sobre a armadura na próxima semana, porque é um tema muito complexo, né? Muito extenso para falar hoje. Nós vamos falar aqui sobre o que é que Paulo está falando,
o que Paulo está falando sobre a cilada do inimigo, né? O que é essas hostes espirituais, o que é isso tudo que Paulo está mencionando aqui na carta aos Efésios. Amém? Nossa irmã Cristina Pavan estará aí adorando a Deus. A paz do Senhor, amada. A paz, paz a todas, a paz a todos. É um grande prazer estar adorando a Deus nessa noite. E eu quero dizer algo para você. Deleita-te no Senhor, que Ele concederá todos os desejos do teu coração. É essa canção que eu quero louvar nessa noite. Descansa, porque Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Oh, Senhor, recebe o louvor, a adoração nessa noite. Aonde, meu Pai, o som das nossas vozes aqui estiver entrando, meu Deus, que seja abençoado este lar. Que seja tocado a cada um. Não importa onde você esteja nessa hora. Ah, Deus, Ele vai te tocar. E o refrigério do Senhor vai entrar dentro da tua alma, dentro do teu coração. Aleluia, Deus. Aleluia. Oh, Deus, vai tocando, vai falando, Senhor. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Ouça essa canção como o Senhor estivesse dizendo para você nessa hora. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida. Oh, aleluia, sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar. Aleluia, confia nele e descansa, e descansa. Descansa, quem te prometeu garante. É ele, descansa. Este mal não é pra morte. Aleluia, descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou. Eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Creia, descansa. Sou eu quem estou tocando agora.
Receba a tua vitória. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus está entrando no teu lar agora. Está te curando, está te sarando. Porque Ele vai colocar agora o refrigério na tua alma. Oh, Ele te garante, descansa. Ele está tocando, toca, Senhor. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Você só precisa descansar em Deus. E Ele fará do jeito que Ele quiser. Mas descansa. Oh, só precisas descansar, meu filho. Descansa, pode confiar em mim. Aleluia, Deus abençoe a cada um de vocês. Glória a Deus. Que louvor lindo, né, irmãos? Que louvor lindo. Estou aqui balançando minha perna, mas sabe, vocês me conhecem, né? Essa balançar de perna, a Vanessa tem um jeitinho assim. A presença de Deus é muito forte. O rosto, né? Começa a suar, né? A gente vai descobrindo. Irmãos, existe um ataque, uma batalha no campo espiritual, e ela não é mentira, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Aleluia. As Escrituras nos ensinam que Satanás e suas hostes nos atacam incessantemente, cruelmente, com astúcia. Com astúcia, irmãos. É o tempo todo, com sutileza. Como assim sutileza? Eu nunca cacei passarinho nem nada, né? Mas a gente assiste televisão, vê os documentários, a gente vê as coisas, a gente vai vendo. A armadilha, ela não é colocada num lugar onde o pássaro não vai. A pessoa que vai atrás do pássaro, a pessoa que quer buscar, pegar, capturar o passarinho, ele primeiro observa o lugar, observa o dia a dia do passarinho, onde ele costuma estar. Aqui tem um passarinho, um casal de passarinho que vem na piscina todo dia de manhã, 8 horas da manhã. Se eu quisesse capturar ele, era só eu montar uma arapuca para pegar ele. Não todos os dias, 8 horas, entre 8 horas e 8 horas da manhã. Porque eles mantêm, eu observei que eles mantêm uma rotina, eles vão sempre ali naquele mesmo lugar. Então, o inimigo ele faz da mesma forma, ele é sutil. Ele é sutil. Ele sabe como é o seu dia. Ele sabe como você age de determinada forma. Então o inimigo, ele ataca você a todo dia, a todo momento, a todo instante. Ele busca encontrar um jeito de te atacar. E te atacar para quê? Para te destruir, para matar, para te tirar da presença de Deus. É isso que ele faz. Ele tenta te tirar a todo momento da presença de Deus. Aleluia. Eu queria falar sobre o dia mau. O dia mau. Às vezes eu falo para as irmãs, hoje eu estou no meu dia mau. E às vezes eu ouço elas dizerem, estou no meu dia mau. Mas o que é esse dia mau? O que é esse dia mau? Eu ouvi um pregador dizer que aos 12 anos ele teve um dia mau. Às vezes o dia mau não é um dia só, é um período. É um período na sua vida, é o dia mau. E ele disse assim que aos 12 anos, ele ouviu, eu vou falar aqui sem falar o nome dele, porque eu não me lembro, mas ele disse assim que ele ouviu alguém, chegou dentro do culto, no momento dentro do culto, disse para ele que mataria ele e a família dele. E aquele homem, ele, quando era jovem, ele ouviu aquilo, não contou para ninguém. Ele não chegou a contar para ninguém, mas o que ele fez? Ele ficou com medo. E aquele medo foi crescendo dentro dele, de maneira que chegou a um ponto onde aquele menino quis tirar a própria vida. A própria vida. Ele teve um período mau. Ele enfrentou uma grande batalha espiritual.
uma grande guerra espiritual. Conheci uma mulher, e esta mulher, ela achou que ela estava enfrentando uma grande guerra espiritual. Ela passou meses ali orando, intercedendo, buscando nas madrugadas, para um dia se casar. Ela não entendia o porquê que ela tinha que orar tanto, buscar tanto a presença de Deus para casar, quando a maioria das pessoas, irmãs, simplesmente querem casar. O homem e a mulher querem se casar, vão lá no cartório, marcam o casamento e casam. Mas aquela mulher, ela sofreu muito, ela passou meses tentando, buscando em Deus para poder se casar. Ela passou por um período de batalha espiritual muito grande. E quando chegou ao fim, onde ela chegou ao momento de casar, 2 dias após o casamento, ela descobriu uma traição. Aquele foi um dia mau para ela. Aquela mulher não sabia o que ela fazia, se ela voltava atrás, se ela ia buscar agora o divórcio, que provavelmente sairia com muita rapidez. O divórcio sairia, o casamento demorou, mas o divórcio sairia com muita rapidez. Porque em 2 dias de casada, você pede divórcio rapidamente. Acredito eu que sairia o divórcio. Mas ela passou por um dia mau. Ela passou por um momento mau na vida dela. E às vezes nós passamos por isso também. Um dia mau, um dia onde tudo fica mais difícil. É o dia onde o inimigo, ele planeja, ele busca, ele está atento à sua fraqueza. Pode ser um luto. Pode ser um dia de luto. Eu me lembro de quando meu irmão faleceu. E eu falava para Deus, olha isso, a gente já está servindo a Deus já há um tempo, tal. Já tinha 4 anos que eu servia a Deus, mas eu falava assim, Deus, esse mundo é muito mau. Esse mundo é muito mau. Efésios capítulo 5 vai falar isso, versículo 16, os dias são maus. Senhor, esse mundo é mau demais, me leva. Eu não quero mais ficar aqui, me leva. Porque nós, quando vemos para Cristo, nós fazemos uma força, servimos a Deus, nós fazemos uma força para que tudo caminhe, para que almas venham para Cristo, para que pessoas se arrependam. Mas quando a gente se depara mesmo com esse mundo mau, nós queremos desistir. E às vezes vem esse dia mau para mim e para você. Veio o dia mau para Cristo. Cristo teve um dia mau. O inimigo perseguiu Cristo o tempo todo. O tempo todo Cristo foi perseguido, mas no deserto, creio eu, que naquele momento no deserto, depois de 40 dias de jejum, depois de 40 dias de jejum no deserto, eu creio que naquele dia foi um dia mau para Jesus. Foi um dia onde ele teve que enfrentar aquele momento com a palavra de Deus. O dia mau ele chega, para mim e para você. Mas e como é que a gente vai agir nesse dia mau? Senhora Patrícia, como agir neste dia mau? Nesta situação complicada, a qual parece que não vai terminar nunca, que não vai ser resolvido nunca. Como agir? Como você agiria? Como você já agiu? A pastora falando aqui, contando de Jesus, esse texto está lá em Lucas 4, se eu não me engano. Diz quando que Jesus foi tentado, ele foi levado ao deserto para ser tentado. E lá, o tempo todo, como a pastora disse aqui, Jesus foi tentado por Satanás. Só que em todo o tempo, Jesus, ele citava a palavra. Ele dizia, está escrito. Ele dizia, está escrito. Então, ele vencia Satanás no deserto com a palavra de Deus. E aqui foi falado também que o inimigo, ele é astuto. A própria palavra diz que ele é astuto. Ele não tem pressa em destruir a minha vida, a sua vida. Ele tem nos observado, ele tem nos... todos os dias ele nos observa, ele fica nos olhando para as nossas vidas, para as nossas falhas diárias, para ele pegar uma falhinha sua. E ele não tem pressa, viu? Ele não tem pressa em destruir a minha vida e a sua vida, porque a palavra diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quando o inimigo ele traça um plano, pode ter certeza que esse plano é bem elaborado.
Ele vem elaborando porque ele vem nos observando dia após dia. Então, quando ele vem arquitetar esse plano na nossa vida, pode ter certeza que já foi bem elaborado. Ele planejou direitinho. E uma das coisas também que o inimigo ele trabalha muito é na nossa mente. Ele trabalha muito na nossa mente. E a palavra diz o quê? Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos. A nossa luta é contra o mal, é contra os demônios. E o inimigo o tempo todo ele luta. O tempo todo ele tenta invadir a nossa mente, destruir a nossa mente, destruir aquilo que nós já temos certeza que o Senhor tem para nós. Ele tenta derrotar aquilo que o Senhor já tem planejado, não é assim, irmãs? Ele tenta derrotar em todo momento. Todo momento, todos os dias, né? Acho que é por isso que Jesus ele já falou, né? Vigiai e orai. Todo tempo vigiai, né? Missionária Vanécia, tá todo mundo muito tenso, irmão. É que assim, falar de batalha espiritual, quando eu ministro nas igrejas, vamos relaxar um pouco. Quando eu vou ministrar nas igrejas e Deus me dá o tema sobre batalha espiritual em algum texto, eu costumo falar para elas assim, é pesado, irmãos, mas levanta, se sacode, vamos lá, vou falar porque Deus mandou falar. A gente não quer, é difícil ouvir. É difícil, porque nós queremos, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar. Deus abençoa, mas existem os caminhos, e no meio do caminho, nessa dificuldade que você passa, você pode desistir. E é preciso a gente estar atento a todo momento e aprender na palavra o caminho certo para não desistir. Não é isso, missionária Vanécia? Né? Você tem algo para falar aí, da parte do Senhor, a respeito de batalha espiritual, a respeito do dia mau, desses dias difíceis, né? Pai do Senhor Jesus a todos. Boa noite aos nossos ouvintes e amigos que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais. É um tema bastante abrasivo, né? Ele abrange um leque muito grande na minha vida, na sua. E quando o dia mau chega, é importante nós estarmos sóbrios. É importante nós estarmos sóbrios e vigilantes. A importância do cristão em estar sóbrio e vigilante, para estar atento às ciladas, às astúcias do maligno. Eu vou ler para vocês um versículo que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8. Olha o que Pedro diz para nós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, ele tem fome. O diabo, ele tem sede de acabar com a nossa vida. Pense num leão quando ele está rugindo. Ele tem objetivo. Ele tem um objetivo. Porque o mundo já é dele, e isso ele tem consciência. A partir do momento que o homem pecou lá no Éden, nós vemos na palavra de Deus que o mundo jaz do maligno. O diabo, ele está aí, trabalhando para poder pegar mais um. Enquanto nós não entendermos que o propósito de Satanás é nos fazer prostrar, é nos fazer acreditar que não existe mais como um cristão se levantar. O propósito de Satanás é fazer de você um derrotado. Imagina um alcoólatra. Ele se embriaga. A sua bebedeira o leva a cair no lamaçal do pecado. O leva a tendência de quem se embriaga é sair caindo, perambulando pelas ruas. Porque uma pessoa embriagada, ela não consegue ter equilíbrio para ficar em pé. Tenta pegar alguém que está embriagado e tenta colocar ele numa posição vertical. Ele não vai conseguir. Ele vai ficar caindo para um lado e para o outro. E aqui foi falado do dia mau de Cristo. Preste atenção no que o texto fala. Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Uma coisa é você ser conduzido pela ignorância a passar pelo dia mau,
E outra coisa totalmente diferente é você estar preparado para ser levado para o dia mau, mas sendo que o teu condutor é o Espírito Santo de Deus. Aí está toda a diferença do meu e do teu ministério. Por isso que o apóstolo Pedro nos adverte para sermos sóbrio. Sóbrio no quê? No entendimento. Sóbrio na palavra de Deus. Eu fiz uma chamada esta semana e eu ouvi o reverendíssimo Augusto Nicodemos, ele falou: o diabo não acha que ele está usando qualquer armadura ou qualquer armadilha hoje. A maior armadilha que o diabo está usando é a falta de conhecimento no meio dos crentes. A nossa falta de busca pela palavra de Deus. A nossa falta de sabedoria para poder escavar a pepila preciosa que tem na palavra do Senhor está nos levando a ficar como bêbados. Está nos levando a ficar como aquelas loucas, onde ali existia 10 virgens, 10 nós sabíamos ali, 5 eram prudentes, 5 eram loucas, insensatas, elas não se esforçavam para ter reserva, e este é o problema do meio religioso, você não se esforça quando você está bem, para escavar o que a Escritura está dizendo, você não está curioso para saber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no mundo é a revelação da palavra de Deus. Mas como eu sei isso? Escavando, procurando ouvir o que o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja. O que o Espírito Santo de Deus está dizendo ao meu coração, para que quando o dia mau chega, eu possa continuar como soldada, alistada no exército do Batalhão da Luz. Tem um louvor das crianças que eu acho lindo. Somos o Batalhão da Luz, exército escolhido do Senhor Jesus. E nós precisamos nos manter firmes e constantes na presença do Senhor Jesus. Porque não adianta você querer achar aí, ó, no seu mundinho, aquelas bengalinhas. Porque quando você achar um buraco, a bengala cai e você vai junto. Quando você está levantado numa posição vertical, o teu alvo é o céu. Você não se distrai com o que está acontecendo no teu mundo paralelo, porque a tua visão é para o alto, é para cima. Você quer ser alavancado na presença do Senhor. Por isso que Pedro fala: sejam sóbrios e vigilantes. A importância do cristão é estar vigilante na presença do Senhor. Porque eu vou olhar em minha volta. Se ele está ao meu derredor, pastora, é sinal de que eu preciso estar atenta ao que está acontecendo à minha volta. Para que ele não me trague com qualquer armadilha. Para que quando ele vier pela direita, eu tenha a palavra como Cristo tinha. Para quando ele vier pela esquerda, eu tenha a palavra como Cristo tinha. Jesus, ele foi tentado de diversas formas. Ele foi tentado pela carne, porque ele teve fome. E o diabo, ele usa aquilo que te dá necessidade no momento. Se é carnal, ele vai usar carne. Se é ganância, ele vai usar o dinheiro, ele vai usar o poder. Ele usa aquilo que está na sua volta. Por isso que ele tem um checklist de todo cristão. Ele sabe onde eu e você estamos desejosos. E por isso ele anota tudo. Mas o Pedro nos orienta. Vigilância. Vigilância. Talvez você não se conheça, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim e você, ele nos dá, na direção da nossa vida, o pisca-alerta está sempre ligado. Cuidado o olhinho no que olha, cuidado boquinha no que fala, cuidado o ouvido no que ouve. Por isso que não é contra o nosso irmão, contra a nossa irmã, não é contra a carne. Está acima de nós, está nas regiões celestiais, onde eu e você só enxerga com sobriedade, com oração e com vigilância. Porque só quem é de cima nos revela o que está em cima. Quem é de baixo não consegue ver quem está em cima. Muito bom. Me fez lembrar, como nós estamos falando sobre a tentação de Jesus Cristo, que Jesus ele foi tentado exteriormente. Nós não, nós somos tentados exteriormente e interiormente, porque nós somos pecadores, né? Então o inimigo, além dele nos tentar
exteriormente, o que é tentação exterior? É alguém provocar algo em mim, alguém me tentar, algum acontecimento acontecer e me entristecer. Esse é o exterior. Mas ele também tenta interiormente, com meus pecados. Ele observa como eu sou, ele observa quem eu sou, ele observa como eu ajo. E ele tenta, são as setas internas. Porque nós não somos somente atacados assim, com acontecimentos, perdas, situações. Nós também somos tentados e atacados pela mente. Pela mente. Jesus não foi tentado interiormente, porque Jesus não tem pecado. Não tinha pecado. Ele andou aqui na terra. Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas Jesus não teve pecado. Ele não pecou. Mas nós passamos por algo ainda pior, né? Como eu disse agora, são as setas malignas. E para vencermos essas setas malignas, nós precisamos sim, como a missionária Vanessa falou, ter entendimento da palavra como Jesus. Ter entendimento da palavra. Né, missionária Patrícia? Aleluia. O inimigo, ele sabe do que nós gostamos, né? Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas inseguranças, dos nossos medos. É por isso que ele investe muito, né? Ele investe a maior parte do tempo dele para nos destruir. E eu observando a palavra, eu falei, nossa, o inimigo, ele tem paciência. Pensa num ser que tem paciência, é o inimigo das nossas almas. Ele não tem pressa em nos destruir. Né? Por isso que a gente comentou aqui que ele fica nos observando, ele fica o tempo todo nos observando para nos testar, para pegar os nossos pontos fracos. Não é mesmo, irmã Joelma? Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. É importante frisar que essa batalha não é de hoje, essa luta, ela não começou agora. Né? Essa luta começou lá no Jardim do Éden. A primeira batalha espiritual aconteceu lá no Jardim do Éden, quando a serpente ofereceu o fruto para Eva. Infelizmente, aquela batalha o homem perdeu, né? Pensamos nós que sim. Mas era plano e propósito de Deus, né? E no decorrer dos séculos e a história da Bíblia, nós vemos diversos homens de Deus, diversas mulheres de Deus, sendo usados e sofrendo ataques, sofrendo retaliações. E isso nos mostra que em todo o tempo, em toda a era cristã, antes de Cristo, no Velho Testamento e depois dele, houve a batalha espiritual sendo travada. Existe uma frase secular que é dita, e eu nunca esqueci, e eu trago essa palavra, essa frase hoje para nós. Essa frase diz assim: existem mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. E é verdade. Existem muito mais coisas entre terra, nós e o céu do que nós julgamos. Só que são coisas invisíveis. A palavra de Deus no livro de Efésios, quando Paulo escreve a carta à igreja em Efésio, Paulo exorta e diz para aquele povo que a luta de vocês não é contra a carne, a luta de vocês não é contra o sangue, ou seja, a luta de vocês não é contra o homem, não é contra o marido, não é contra o vizinho, não é contra a pessoa do trabalho que te afronta. A sua luta é contra potestades, principados, príncipes deste século, autoridades do mal. Aí você entende o quê? Você não vê o seu inimigo. A sua luta, ela é travada no âmbito espiritual. Esta batalha é travada no âmbito espiritual. Vou contar aqui uma história que eu li logo que me converti. E é interessante essa história. Uma senhora, o marido dela, ela se converteu, aceitou Jesus, né? E o esposo não. O esposo dizia que não gostava, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de crente, eu não quero saber disso, eu não quero saber daquilo. Aquela mulher, ela resolveu usar uma estratégia. E ela entendeu que talvez aquela estratégia desse certo. Ela começou, toda vez que ela sentava para fazer uma refeição com o marido, ela colocava a Bíblia em cima da mesa, na frente dele.
toda refeição, ela colocava a Bíblia na frente dele. E ela estava numa batalha, ela estava travando uma batalha espiritual. Ela era cristã e ele não. E um dia, aquele homem muito bravo, muito nervoso, irritado com aquela postura da esposa, ele pegou aquela Bíblia e jogou longe. E disse para ela: a próxima vez que você colocar essa Bíblia aqui, eu vou pôr fogo, eu vou tomar uma atitude grosseira. Ela saiu chorando, foi para a igreja e falou para o pastor que ia pedir o divórcio, que o marido tinha jogado a Bíblia dela no lixo, que onde já se viu, que ele precisava mudar, que Deus precisava mudar ele. E o pastor falou para ela: irmã, você está lutando com as armas erradas. Você precisa buscar estratégias para trazer o seu marido junto de você. E não é dessa forma. Não é esfregando a Bíblia na cara do seu marido. E ela falou: quais são as estratégias, pastor? E o pastor falou: você vai orar e Deus vai te dar. Você vai orar, você vai ler a palavra. E através da palavra e da oração, Deus vai te dar estratégias. A partir dali, ela começou a fazer o que o pastor mandou. Orar, jejuar e ler a palavra. E o marido começou a ver nela mudanças significativas no comportamento, na natureza. Ela era uma mulher de pavio curto, nervosa. E ele, de repente, começou a ver uma mulher calma, passiva, tranquila, que avisava para onde ia, pedia permissão quando fosse gastar o dinheiro para comprar alguma coisa, ao contrário daquela mulher que antes era casada com ele. E esse homem resolveu que a igreja, Cristo estava fazendo bem para a esposa. E um determinado dia, ela se arrumava para ir para a igreja e falou para ele: eu estou me arrumando, eu vou para a igreja, tudo bem? E ele: não, espera um minuto, eu vou com você. E daquele dia em diante, aquele casal passou a servir ao Senhor. Aquela mulher venceu uma batalha. Ela venceu a batalha dentro do lar dela. Mas as armas da batalha não são carnais. E eu quero dizer também para vocês que essa passagem que Paulo fala no livro para a igreja de Efésio é uma palavra que é para cristão, é para crente. Porque somente nós entendemos no âmbito espiritual o que significa. Nós não lutamos contra a pessoa que está do nosso lado, mas nós lutamos contra tudo que está ao nosso derredor. Paulo subiu até o terceiro céu. E Paulo viu coisas inefáveis, que não é lícito ao homem ver. Paulo viu a batalha sendo travada. A ele foi permitido ver. Você já imaginou um grande exército? 2 exércitos. Vamos colocar assim, 2 exércitos. Numerosos, poderosos em armas, homens fortes, viris, os 2 exércitos se atacando dia e noite, dia e noite, dia e noite, pela minha vida e pela sua vida. Alguém me disse assim, que o mundo espiritual é mais real do que o que nós estamos aqui vivendo hoje. Exatamente, né? é verdade. É mais real do que o que nós estamos vivendo hoje. E se nós começarmos a pensar assim, a gente vai saber viver melhor. Não é isso, Venécia? Vai saber viver melhor. Aleluia. A missionária Joelma falou algo aí que eu quero trazer aqui na palavra de Deus, para você ter consciência e ciência do que a irmã falou. Quando ela falou que essa palavra de Efésios é para cristão. Porque aqui está a diferença entre os que não são e os que são. Quem é de Deus discerne as coisas de Deus. Por que ele fala para cristão? Porque para mim vestir a armadura, que a gente vai abordar em um próximo programa, a gente precisa ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Quem não é de Deus, quem ainda não fez, não se arrependeu, não tem a ação do Espírito Santo em sua vida. Então, o diabo, ele não vai armar estratégia para quem já é dele. Você iria colocar armadilha naquilo que já é teu? Ele só vai pôr armadilha para aquilo que ainda não é dele.
que ele sabe que está perdendo. E nós vamos ver aí em 1 João, vou ler rapidinho. 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Ou seja, quem é do mundo não fala de nada do céu, fala as coisas do mundo, e o mundo escuta, porque se identifica. Mas quem é do céu, quem é eleito por Deus, quando fala as coisas, tem a expressão de ser louco. Nós somos loucos, porque nós confrontamos o sistema mundano. E é isso que o diabo usa. Ele usa o nosso sofrimento, as coisas que nos fazem sofrer, para tentar diluviar uma verdade de que nós não somos vencedores, mas nós somos sim vencedores, porque maior é o que está em nós. Quem está conosco? Jesus Cristo. É através do sangue de Cristo que nós chegamos aqui hoje para estar falando para você sobre esta guerra que você está enfrentando aí na sua igreja, na tua casa, no teu ambiente familiar. E você vai ver no próximo programa, não perca. É grande essa armadura que nós temos a nosso favor, mas só usufrui dela quem é salvo em Cristo Jesus. Não é para qualquer um. A armadura de Deus não é para qualquer um. Eu sinto em lhe dizer. Se você ainda não aceitou Jesus, eu sinto em lhe dizer. Precisa dar o primeiro passo, sim, para depois se revestir desta armadura, para depois experimentar o gostinho do reino espiritual e poder ver que a nossa luta, sim, é grande, mas a nossa vitória é bem maior naquele que nos amou primeiro, Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Então, vocês estão vendo que nós estamos falando hoje sobre a luta não é contra a carne. Não é uma luta de briga, né? É a luta não é contra a carne, né? Então, a Cristiane vai estar louvando mais um hino aqui para nós. E logo depois que ela louvar, nós vamos falar novamente, a missionária Joelma vai falar mais um pouco a respeito da luta que não é contra a carne, né? É uma grande batalha no mundo espiritual aí. Amém? Aleluia! Que maravilha! E só quem entende isso é quem consegue se chegar na presença de Deus. Sabe como? Presta atenção na letra dessa música. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece mais. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, que confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia.
teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Oh, Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Oh Deus, a tua presença, é na presença dele que você encontra refrigério. É na presença do Deus Altíssimo que você consegue assimilar a palavra do Senhor, que você consegue descansar e ter paz do coração. Tua presença, tua presença, presença de Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. E a presença de Deus é real aqui entre nós. Glória a Deus pela tua vida, viu? Glórias a ti, aleluia. A nossa irmã Joelma vai falar agora um pouco mais a respeito desta luta. Essa luta que nós não presenciamos. Às vezes a gente briga com as pessoas, né? Às vezes não, constantemente. Nós esquecemos dessa luta que não é contra a carne e acabamos ficando bravos com os irmãos, com o marido, com o filho, quem nunca, com o vizinho, né? Brigamos uns com os outros e esquecemos que a luta não é contra a carne. Então a luta é contra quê? Contra o quê, missionária Joelma? Glória a Deus. Eu vou ler aqui a passagem no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 12, que diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos ou contra a carne ou sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É interessante frisar que Paulo está dizendo aqui que o mundo é de trevas. Então o mundo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então nós estamos no meio do mal. Nós vivemos, caminhamos em meio ao mal, né? Esse mal está ao nosso derredor. E quando Paulo diz isso, ele nos diz que nós não precisamos lutar contra ninguém. Ele fala qual é o nosso inimigo. O nosso inimigo são os poderes, autoridades, dominadores deste mundo das trevas. O adversário, o diabo, ele tem um exército numeroso a serviço dele. Anjos caídos, né, que vieram junto com ele. Quando ele tentou ser maior que Deus, né? Quis fazer o trono dele acima do trono de Deus. E ele caiu milhares junto com ele, muitos. E ele tem todo esse exército a serviço dele. E existe uma hierarquia dentro desse exército. Demônios de altas patentes, né? Autoridades territoriais, né? Autoridade sobre o país, autoridade sobre a cidade, autoridade sobre o estado, autoridade sobre o bairro. E é interessante frisar também, nessa passagem que Augusto Nicodemos falou no
no estudo que ele fez, ele nos ensina sobre orar por determinada região, por determinado bairro, quando uma igreja vai se estabelecer. Por quê que ele diz isso? Porque nós vamos lutar contra os dominadores daquele ambiente, os dominadores daquele bairro. E essa palavra, quando nós falamos que é para crente, é porque quem está nas mãos do diabo não crê nele. Eu ouvi muitas pessoas que se relacionaram comigo e com a minha família, que diziam assim: o inferno é aqui, o diabo não existe, o diabo é aquele que quer minhas coisas, que quer me roubar, que inveja o que eu tenho. Esse é o diabo, esse é o meu inimigo, esse é o meu adversário. O diabo não existe. E esta é a maior mentira que o próprio diabo semeou na terra. Fazer com que os homens não acreditem na existência dele. Porque você não acreditando na existência, você não vai lutar contra. E quando as escamas dos olhos caem e você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, que você passa a ver a verdade, você passa a entender o seu lugar nessa batalha. Essa batalha, ela está sendo travada continuamente por mim e contra mim. Por mim, porque os anjos de Deus lutam ao meu favor. E contra mim, porque o meu adversário quer me tragar. Ele quer me devorar. Então, é uma luta contínua. A nossa batalha, a batalha de todo cristão, quando reconhece a Jesus como Senhor e Salvador, ele te convida a entrar para esse exército, fazer parte dele. E eu vou te dizer uma coisa, é gratificante. Não é, é difícil, é difícil. É difícil ser cristão? É difícil. No mundo que nós vivemos hoje, o mundo materialista, nós vivemos o tempo do já, Elaine. Tudo tem que ser agora. É difícil ser cristão nesse tempo. É difícil ser separada nesse tempo. E vivemos um tempo que muita gente bate no peito e fala: eu sou cristão. Mas são poucos que dobram o joelho para orar pela sua nação, para guerrear pelo seu irmão, pelo seu vizinho. Todo aquele que se alista no exército de Cristo, ele tem um chamado único: ser discipulador. Você tem que guerrear contra o seu inimigo e também ensinar os outros a reconhecer Jesus como Senhor, levar a palavra de Deus, a sã doutrina verdadeira, sem maquiagem. É difícil, porque hoje o que nós vemos na maioria das vezes é o evangelho maquiado, o evangelho da bênção. Deus vai te dar. Mas as pessoas não dizem: vem para Cristo. Vai ser difícil, vai ser luta árdua, mas vai ter a recompensa. E a minha recompensa, a sua recompensa não é aqui. E eu quero dizer que o teu inimigo e o meu inimigo, ele tem poder sim, mas o poder dele é limitado. Ele pode chegar até onde Deus permite. Não pense você que o teu inimigo vai, de alguma forma, chegar e passar do que Deus permitiu. Não. Tudo é permissão de Deus. Ele é limitado. Sabe o que é ilimitado? É o poder de Deus em você. Sabe o que é ilimitado? É Jesus na sua vida. Esse não tem limite. Então a nossa luta, ela é uma luta contra algo que nós não vemos. Mas nós temos o Espírito que faz com que nós nos apercebamos de tudo. Nós temos sensibilidade espiritual. Nós podemos, quando estamos na presença de Deus, estamos na fiação, estamos em comunhão com a igreja, em oração, nós nos apercebemos quando o mal nos rodeia. Vocês sabiam, irmãos? A pessoa de Deus que está em comunhão, a pessoa que está na fiação, irmã Vanessa, você se apercebe, não é verdade? Você se apercebe das coisas quando estão se aproximando. Então, essa luta, esse exército que faz parte do exército de Cristo, essa luta travada dia e noite por mim e contra mim, ela não é em vão. Seria muito fácil Deus dar a salvação através de Jesus e dizer: fica quietinho aí até eu vim te buscar, você vai gozar de uma vida plena, feliz, satisfeita. Mas espera aí, onde está a prática da fé? É muito fácil não termos adversidades. É muito fácil. E não é isso. Deus nos chamou
para uma grande obra, Neemias disse. Essa palavra, ela pulsa no meu coração. E esta obra, ela tem adversários, ela tem adversidades. Eu entendo aquela passagem quando Neemias coloca na mão daquelas pessoas que estão ajudando, Neemias coloca o instrumento do pedreiro, do servente numa mão e uma espada na outra. Quem poderia fazer isso? É humanamente impossível. Mas ali estava um momento de luta. Eles estavam vivendo um momento de luta, em que eles esperavam que os adversários os atacassem para impedir a reconstrução dos muros. E o seu muro está derrubado? O adversário conseguiu derrubar o seu muro? E o que você fez para reconstruir? Deus está te perguntando o que você tem feito para reconstruir a paz dentro da sua casa. O que você tem feito para reconstruir o diálogo entre os seus filhos e o seu marido? Você tem só murmurado? Porque você está usando as armas erradas. Eu quero te dizer que essas armas são as erradas. No próximo programa você vai aprender a batalhar com as armas corretas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Me chama a atenção é que nós acabamos vendo aqui, acompanhando. As pessoas não perguntam, não tem perguntas, né? Tem alguma pergunta? Não tem pergunta. E o que me chama a atenção é isso. As pessoas, elas fogem desse tipo de tema. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, vemos as epístolas de Paulo às igrejas, nós nos deparamos com Paulo alertando a igreja continuamente. Paulo alerta a igreja continuamente. Mas eu ouvi uma frase essa semana, uma frase, acho que foi de Augusto Nicodemos também. E ele dizia assim, não, foi um outro pregador, para não mentir. Ele dizia assim: Jesus, enquanto ele fazia milagres, a multidão o acompanhava. Só que no momento em que Jesus estava ali no finalzinho do seu ministério terreno, qual ele foi entregue pelos soldados, eram poucos que acompanhavam ele. Porque as pessoas não suportam. As pessoas não suportam, né, missionária Vanécia? Ouvir a verdade. Só que quando nós também acompanhamos os ensinamentos de Jesus e vemos a lei da semeadura, nós vamos ver que existe uma porcentagem pequena que tem a terra adubada e que recebe a palavra e que frutifica e cresce. Então às vezes a pessoa fala assim, mas essas irmãs, elas estão aí falando sobre batalha espiritual, sobre esse mundo espiritual, sobre isso, me dá medo, me dá pavor, me dá sono, me dá cansaço ouvir tudo isso, né? É um peso terrível. Mas o que nós precisamos aprender é que se você não tiver esse olhar, você vai ficar aí sentado no banco da tua igreja. E na primeira hora, no primeiro dia mal, na primeira tentação, na primeira armadilha do inimigo, você cai. Aí a pessoa cai, a pessoa levanta. A pessoa cai, a pessoa levanta. A pessoa cai, desiste e desvia e volta, desvia e volta. Por que será que desvia e volta? Porque não quer ouvir a verdade. Não quer aprender a verdade. Às vezes a gente tem que parar e pensar um pouco. Viu, missionária Patrícia, assim, né? Falando aqui entre nós, para não dizer que está falando de alguém, entre nós. A gente tem que parar e pensar. Essa situação aqui, tudo isso que eu tô vivendo, que eu estou aprendendo, eu vou continuar ou não vou? Será que eu não faço a obra de Deus por algum motivo? Existe um motivo aparente para mim não me mover, não fazer? A gente precisa refletir o tempo todo. Será que eu não estou me mexendo porque eu não estou sabendo lidar com essa situação, com essa luta, com essa batalha? Será que eu estou vivendo uma batalha espiritual e não estou entendendo? Né? É preciso fazer isso. Eu gostaria de dar aqui mais uma vez a palavra para as missionárias, darem um fechamento, falar algo da parte do Senhor, bem rapidamente, para a gente finalizar o programa. Amém? Só vou finalizar com um versículo que eu tentei achar aqui, mas a Patrícia deve lembrar dele. Está em Efésios. Desperta tu que dormes, e Cristo resplandecerá. Trazendo para hoje. Desperta
tu que dormes. E a palavra de Jesus Cristo vai te tirar desse sono mortal. O mundo está no sono mortal. Por isso que a palavra está pesando. Por isso que você não suporta o peso da palavra. É tempo de despertar. Quer ser revestida? Quer ter poder do alto? Desperta tu que dormes. A palavra chamada que o Senhor está nos dando é para você. Não fuja dela. Você mulher, você homem, você jovem, você criança. Nós estamos usando a rede que todo mundo usa. Uns usam para edificação e outros usam para destruição. Cabe a você fazer a sua melhor escolha. Desperta hoje. Cristo te chama hoje. Aproveite a oportunidade. Ela passa. Depois você não diga, Senhor, não me falaram, não me disseram, ninguém pregou. Pregaram sim. Aqui tem mulheres de Deus destemidas sim, que eu conheço, um pouco de cada uma. O investimento que a gente faz aos pés do Senhor, buscando palavra, verdadeira palavra. Eu não estou pregando, as irmãs que não estão falando o nosso achismo. Porque se eu fosse pregar o que eu acho sobre a minha vida, eu estaria horas aqui falando, mas a gente quer falar aqui uma palavra santa, que vai trazer vida e vida com abundância. Não algo que hoje te levanta e amanhã você não tem sucesso. E amanhã você não prevalece de pé. Porque assim são palavras vãs. Ela te levanta hoje, você tem uma porção hoje. E amanhã você não tem um solo firme para pisar. Mas a palavra de Deus é aquela que traz luz para o teu caminho. E ela traz edificação para os seus pés. Os teus pés estarão firmes em um solo que você não vai se afundar, porque é um solo concreto. Escolha edificar sua casa sobre a areia ou sobre a rocha, que é Jesus Cristo, porque porção temos de muitas por aí. Tem muita palavra, mas edificação só há uma, que é em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu agradeço aqui minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero ler aqui rapidinho, irmão. Sei que o tempo já está se esgotando. Quero ler 2 Coríntios, capítulo 10, apenas o verso 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E olha que interessante que Paulo diz assim, que nós precisamos demolir essas fortalezas. Esta fortaleza é a área a qual somos mantidos, escravizados em uma prisão. E isso acontece por causa do nosso modo de pensar. Mas a nossa vitória, a palavra está dizendo que a nossa vitória, ela já foi obtida em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que já nos redimiu, aleluia, do domínio do maligno. E quais são essas fortalezas? Quero trazer só um exemplo aqui. Quais são essas fortalezas? Talvez você que está aí na sua casa tem algo do seu passado, algum pecado, alguma dificuldade, algum problema que você não tenha resolvido ainda. E você tem mantido ela no seu pensamento dia e noite. Isso pode ser uma fortaleza que você tem mantido na sua mente. E isso tem escravizado, aleluia, os seus pensamentos. E isso é uma oportunidade para que o inimigo venha agir e trabalhar, para que você não venha ser liberto dessa prisão, desse seu pecado que você cometia lá atrás. E hoje você quer viver uma vida nova em Cristo Jesus, mas o inimigo ele não deixa. Ele fica ali te acusando, dizendo que você ainda não pode viver, aleluia, em Cristo Jesus, porque você cometeu tal pecado, mas Cristo já te libertou. Cristo já pagou pelos seus pecados, aleluia, na cruz do Calvário. E sabe quando nós vencemos essas fortalezas? Sabe quando nós vencemos isso? Quando nós pregamos a palavra, quando nós estudamos a palavra do Senhor individualmente. Como assim individualmente? Quando você reserva um tempo na tua casa para você estudar a palavra, para você meditar a palavra de Deus. Quando você ora, quando você louva. Irmãos, o louvor é uma arma que o adversário não suporta. O louvor que sai da alma, um louvor sincero, de coração, o inimigo ele não resiste.
Então você que louva ao Senhor, que tem o dom de louvar, e que não está louvando mais, parou por algum motivo, porque talvez o inimigo está te acusando, dizendo que você não pode mais louvar. Aleluia! Continue louvando, não desista, louve ao Senhor, louve com a alma, e o inimigo vai bater em retirada, em nome de Jesus. Vou só responder uma pergunta aqui da missionária Wani, né, do nosso ministério. Ela fez uma pergunta aqui. A luta espiritual dura um tempo e depois tem uma pausa? Ou a luta é constante? Eu vou trazer para a luta, para uma batalha espiritual interna, tá? Porque como é muito amplo, então vamos responder como uma batalha espiritual interna, que é o nosso pecado, coisas dentro de nós. Às vezes você vence, você está com uma luta, uma luta espiritual muito grande, de âmbito, vamos lá, como a gente está falando de mulheres, né? De âmbito de relacionamento, entre você e seu marido. E essa luta é um pecado, como a missionária Patrícia disse aqui, um pecado seu, algo que você faz transparecer e acaba trazendo esse pecado interno para o externo. Deu para entender, né? Aí você venceu esse pecado, essa luta, essa batalha espiritual, você conseguiu vencer. Você começou a ficar calada. Quando você é atacada externamente nessa batalha, você aprendeu a ficar calada. E aí você venceu essa batalha. Aleluia, glória a Deus. Você se alegra, fala, agora nunca mais eu vou ter essa discussão dentro da minha casa, vai ficar tudo bem. Aí o que acontece? O inimigo viu que você ficou calada. Aí o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar internamente, vai te trazer, outro exemplo, um esfriamento. Você vai se calar, não vai mais discutir com o seu marido. Mas agora a batalha é outra. Esfriamento, você vai parar de gostar dele, você não vai mais querer conversar com ele, se relacionar intimamente com ele. Então é outra batalha que vem. Então o inimigo, ele é astuto, irmãos. É constante a luta, a batalha que você vai passar na sua vida, até a morte. É constante. Quando ele vê que você venceu uma, ele vai contra-atacar de outra forma. Então, ele é constante, né? Respondendo a pergunta aí da missionária Awane. Amém? Glória a Deus. Semana que vem nós estaremos aqui e nós vamos falar sobre a armadura. Semana que vem acaba, a gente vai falar sobre a armadura. Nós vamos mencionar especificamente o que é essa armadura de Deus, né? Tem muita gente que faz, ela age como se ela fosse algo físico, né? Deixa eu vestir aqui o capacete, deixa eu pôr aqui a armadura, agora eu posso ir, né? Aí não leu a palavra, não orou, né? Não jejuou, não tem ideia de quem é Cristo, vestiu assim, não, estou vestindo, a bota está aqui, não sei o quê, e vai para a batalha. Aí chega lá depois, o que aconteceu, irmão? Porque você saiu da presença de Cristo? Ou foi uma batalha que eu sofri aí, irmão? Olha, eu não consegui resistir. Ora por mim, porque a batalha foi grande. Eu vejo muita desculpa desse jeito. Muita. Vocês já viram? Já ouviram? Foi uma luta, eu entrei no evangelismo, eu entrei aí numa coisa aí e não deu certo. Acabei caindo no pecado e não consigo mais me levantar. Pois nós vamos aprender que armadura é essa. Porque Paulo também apanhou, Paulo sofreu, os apóstolos que sofreram foram mártires, mas não abandonaram a armadura de Deus. Amém? Glória a Deus, muito obrigada, missionárias, estarem aqui nesta noite. Muito obrigada a nossa irmã Cristiane Pavan, que adorou a Deus aqui conosco. Esteja mais com a gente aqui, amém? A gente vê uma data aí para a irmã vir, amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Podem se despedir, amém. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Foi um prazer estar aqui essa noite. E só lembrando vocês que batalhas são ganhas com estratégias. Vamos buscar a palavra, a oração, o jejum. Deus vai te dar toda a arma, toda a ferramenta e tudo o que você precisar para vencer. Amém? Glória a Deus, obrigada. Obrigada a você que deu espaço, que abriu a telinha do seu celular para receber a mensagem. E a nossa oração é que a mensagem chegue dentro do seu lar e que haja
transformação, porque a palavra de Deus, ela transforma. Amém. Aleluia. Então, gente, só gratidão neste momento que nós temos a todos vocês. E continue conosco. Nossos trabalhos prosseguem no decorrer da semana. Amanhã estarei aí fazendo lives também. Acompanhem, tá bom? Estou preparando uma palavra aí. Eu falei aqui para as irmãs. Eu fui escolher logo o personagem que meu pastor mais ama. Um personagem que ele até escreveu sobre ele, Jacó. Vocês imaginam a responsabilidade de falar sobre este homem a partir de amanhã. Mas Deus vai dando graça. E eu creio que a mensagem que ele colocou no meu coração vai alcançar também o seu. E sábado, às 14 horas, não perca. Nós temos aí a nossa aula, a nossa EBD da Betânia. Escola dominical não, Escola Bíblica Discipuladora, amém? Não perca, Deus abençoe a cada um. Amém. O pastor disse aqui, ó, pastor Marcelo, essa guerra ninguém pode pedir dispensa. Então, aproveitando que o pastor disse isso, nessa guerra ninguém pode pedir dispensa, né? Quinta-feira que vem, 18h30, compareça para ouvir do comandante, porque não somos nós, é a palavra de Deus, para ouvir do comandante, para ouvir do nosso mestre, a palavra que vai te ajudar a vencer a sua batalha diária, amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.